Quem foi Salomão, né? Para quem não conhece a história, ele era, né, claro, filho de Davi e considerado um dos homens mais ricos da história, né? Ele tinha muitos investimentos, muita riqueza, o ouro era tanto que a prata até, do lado do ouro perdia o seu valor, né? Então, no livro de Eclesiastes, no versículo 11, fala assim, deixa eu abrir aqui, você pode anotar, você pode ler depois, tá? Mas você pode ler comigo aqui, Eclesiastes 11, versículos de 1 a 5. Salomão escreveu, tá? Provérbios, né? Então muitas pessoas falam, como é que eu posso ser mais sábio? Leia Provérbios. Existem 31 provérbios e você pode ler um por dia, né? Então isso é muito legal, você ler, você meditar na palavra, né? Porque tem conselhos muitos de vida, de relacionamento e também muitos em relação a finanças e investimentos, tá? O livro de Eclesiastes ele também escreveu, né? Então tem diversos livros que foram escritos, que tem inspiração do Espírito Santo aqui e que eu quero compartilhar com vocês. Porque nós estamos num momento de pandemia, né? Então a gente não sabe exatamente quais são os próximos, como serão os próximos dias. E nós precisamos nos programar, nós precisamos planejar, né? Eu até fiz um post no meu Instagram hoje que fala sobre isso, né? O planejamento, ele nos livra do endividamento. Então, todo bom planejamento, você vai realizar, né? As vontades, os sonhos, você vai alcançar. Porém, de uma forma sábia, né? Sem se endividar, sem buscar emprestado. E o livro de Eclesiastes 11 fala assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes qual sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá, cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, né? Um grande mistério o que acontece. Então eu quero falar de 5 pontos que a gente pode, 5 ideias, né? Que aqui nesse versículo, capítulo 11, versículo de 1 a 5, a gente tem 5 ideias do que fazer com o nosso dinheiro em relação a investimentos, né? E vamos lá e depois você escreve para mim, faz sentido, tá? Escreve para mim o que você entendeu. Enfim, vamos compartilhar aqui, porque vai ser muito interessante isso. O primeiro versículo fala o seguinte, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Ou seja, quando a gente fala de investimentos, nós não podemos pensar no curto prazo, né? Então, investimentos, eles são para longo prazo e você precisa, todas as pessoas deveriam fazer investimentos pensando no longo prazo. Deveriam pensar sempre numa renda extra, né? Nós não podemos trabalhar apenas para pagar contas. Então, você precisa, o objetivo maior de toda pessoa deveria ser, eu vou investir para ter uma renda futura, né? Eu vou investir para ter uma renda extra. Como muitas pessoas desejam ter, sei lá, algum imóvel, né? Ou até um negócio, para que ele gere uma renda, essa aqui, se a gente poupar todo mês, ter uma intencionalidade, nós vamos ter uma renda extra lá na frente, né? Nós vamos conseguir juntar um valor que vai gerar dividendos, né? Ou seja, lucro para mim no longo prazo, tá? O que acontece? As pessoas pobres, normalmente, financeiramente falando, né? Existe uma pirâmide até no mercado financeiro que a gente mostra, e ela é dividida assim, a classe, né, pobre, classe média e os ricos, né? Mas o que difere não é o dinheiro no bolso única e exclusivamente, né? Para quem acompanha um pouco do meu canal, quem já fez o meu curso, né? Isso é uma mentalidade, na verdade, né? Claro que você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas
não vai ser sempre assim, né? Nós precisamos moldar a nossa mente, porque nós não temos uma educação financeira, nós não aprendemos a investir, então nós precisamos entender, multiplicar, né? Ir contra, na verdade, ir contra aquilo que é uma contracultura, vamos até falar assim, né? Muitas pessoas quando falam assim que está investindo agora, até está se falando mais disso. Mas de uns tempos para cá, porque há um tempo atrás, quando falava que a pessoa guardava o dinheiro, né, a pessoa já ficava assim, nem posso falar que estou guardando dinheiro, porque as pessoas vão achar que eu sou, enfim, que eu não tenho fé, eu não posso falar que eu estou guardando dinheiro, porque alguém vai pedir dinheiro emprestado. Então, mudou muito já, e já tem mudado, cada vez mudando mais, mas normalmente o que acontece? Pessoas pobres acabam consumindo para hoje, para sobrevivência, né? Pessoas de classe média por status ou eu vou guardar dinheiro para minha aposentadoria, né? Mas nós temos que pensar como pessoas prósperas, né? E Salomão pensava assim, ele pensava em deixar um legado. Legado não é só a herança, não é só o dinheiro, tá? Que você vai deixar, mas os ensinamentos que você vai transferir para outras pessoas. E Salomão deixou um legado, né? Existe muita transferência aqui de mentalidade, de como fazer. Então, a primeira ideia, né, desse versículo, né, fala, faça investimentos de longo prazo, tá? Primeira dica. Eu quero aqui, antes de continuar, falar do 2, 3, são 5 versículos, né? Eu quero falar para vocês que na semana que vem, na terça-feira, eu vou começar uma série, tá? Falando sobre uma transformação financeira. Então, começar falando de mentalidade, quero falar de orçamento, quero falar também de outros investimentos, né? Como fazer investimentos em tempos de crise, na prática, como você gerar riqueza, como você ter um consumo no modelo de Jesus, como você guardar dinheiro no modelo de José. Quero falar sobre 3 conselhos, né, da economia bíblica que John Wesley ele aplicava, né, e ficou para nós como um legado, um ensinamento daquilo que a gente pode fazer na nossa vida. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quem está no canal do YouTube, embaixo eu já deixei um link do Telegram, que é o meu novo canal agora também, né, para estar falando mais desse conteúdo que fala de fé e de riquezas, né, que às vezes eu acabo não compartilhando aqui, né, alguns insights, algumas coisas que Deus fala comigo. Então eu vi no Telegram uma nova ferramenta, onde eu posso falar, né, não preciso me arrumar tanto, não preciso produzir, não preciso planejar. São coisas do dia a dia, coisas que eu faço que podem ajudar e contribuir. Então, como eu vi ser uma ferramenta que pode te ajudar, que pode contribuir, muitas pessoas pedem esse conteúdo, né? Fala mais sobre a Bíblia, fala mais sobre isso. Eu tenho puxado mais isso, mas mesmo assim ainda está limitado, né? No Instagram, no YouTube. Então, se você quer entrar nesse grupo do Telegram, entender mais como vai ser a semana da transformação financeira, embaixo, quem está no YouTube tem um link do Telegram, você já entra. Quem está no Instagram tem um link na minha bio também, tá? Então você entra lá, vai entrar, né, no meu novo canal do Telegram. Tem pouquinha coisa ainda, mas já tem umas instruções do que fazer, e eu vou começar a colocar mais conteúdos, inclusive sobre isso que eu tô falando agora, um resumo, tá? Então é legal que é um grande podcast em áudio, você ouve indo pro trabalho, né? E você ouve limpando a casa, você ouve quando estiver fazendo uma atividade física. Então é bem bacana, né? E se vocês gostarem, vão me dando feedback do que estão achando. Lá vou passar mais informações, né, de como vai funcionar essa semana da reconstrução, da transformação. Vai ser uma mudança mesmo de mentalidade e coisas bem práticas, tá? Então, façam isso quem puder. Entra lá, controle emocional, né? Eu vou falar bastante sobre isso também, porque tem coisas que não é só o conhecimento do que fazer. Não é só conhecimento de como investir, de quanto guardar, de onde aplicar, né, no mercado. Será que eu coloco aonde? Qual que é o melhor investimento? Eu falo disso também, vou falar isso no Telegram, mas eu quero falar um pouco mais, né, de outras coisas que impactam no nosso bolso, que sim, as nossas emoções, e que sim, o espiritual. Né? O dinheiro é muito espiritual, então nós precisamos abrir o entendimento. Tem coisas e algumas direções que Deus vai me dando, eu quero compartilhar, né? Se vocês quiserem fazer parte, fica o convite, vai ser muito legal a gente estar mais perto ainda, mais próximo ainda, né? Vocês conhecerem algumas coisas, alguns segredos que Deus vai compartilhando no meu coração, tá?
Então, vamos para a ideia número 2 sobre investimento. A segunda coisa é o versículo 2, que fala o seguinte: reparte com 7, ainda com 8, porque você não sabe qual sobrevirá sobre a terra. Na verdade, o que isso está me dizendo quando eu falo de investimentos? Que Salomão está me ensinando? Distribua, né? Distribua, faz uma distribuição dos investimentos, não faz só um tipo de investimentos, porque quando eu coloco só um investimento, eu estou muito exposto ao risco e eu preciso me proteger de calamidades que a gente não tem, né, não consegue prever. Então, o próprio Covid, a própria pandemia que a gente está vivendo, ela está nos ensinando a lidar com dinheiro de forma diferente. E sim, a gente precisa aprender a lidar com dinheiro de forma diferente, tá? Então, vai fazer investimentos? A primeira coisa, faça sua reserva de emergência. E depois, distribua entre outros investimentos. Você precisa diversificar, tá? Então, o segundo conselho aqui de Salomão. Terceiro conselho, estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Gente, tem que ter paciência em investimento, né? Uma hora vai nascer. Pena que eu não tô aqui, mas eu até também fiz um post no meu Instagram que eu plantei um feijãozinho nesses dias aí que a gente tá em casa, né, com o filho, e para ele ver nascer o feijãozinho. E assim, a gente plantou, fez uma tentativa e botou pouco algodãozinho embaixo, né? Isso é muito interessante, porque a gente vai aprendendo e pode ensinar sobre finanças, né? Sobre outros valores, sobre paciência, sobre saber esperar, e isso serve para nós. Então, não deu certo. Primeiro faltou terra, né? Faltou o algodão. E aí depois a gente plantou de novo, né? Uns 4, 5 dias a gente viu que não ia dar certo. A gente aumentou o algodão no fundo, botamos 3 sementinhas, né, de feijão. Começamos a plantar, regar, botar aguinha, cuidar, deixar no sol, né? Onde tivesse uma claridade. Levou 5 dias. É interessante, parece que não vai nascer nada, né? E aí no 5º dia... meio que assim, da noite pro dia, literalmente, a gente foi dormir, não tinha nada, no outro dia tinha um talão assim, né, do feijãozinho. E eu falo sempre isso, quem me acompanha mais tempo já sabe, que investimentos é explosivo. Você não vê nada, você está guardando dinheiro todo mês, e não vê nada. Daqui a pouco ele vai lá e da noite pro dia, parece que você, fiquei rico. Não, você tem um esforço que ninguém viu. Você guardava dinheiro e você não via, né, o retorno, os rendimentos. Mas fala que, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro, tá? Então, na hora certa, o investimento, ele vai render. Ele vai acontecer, não tem como, né? É a lei da semeadura da colheita, não tem como não haver colheita, tá? Caindo a árvore para o sul, para o norte, esse aqui já é o 4º conselho, no lugar em que cair, aí ficará. O que é o conselho nesse caso aqui, né? Gente, vai cair. Eu não sei se é para a direita ou para a esquerda, né? Aqui fala que vai cair. Então... eu não vou apostar em investimentos, eu vou investir. Muitas pessoas falam assim, eu não vou fazer tal investimento porque eu não gosto de correr riscos. Nós aprendemos errado. Você não precisa correr risco, você não pode correr risco, mas você precisa gerir os riscos, porque o risco é inevitável. Para qualquer negócio, para qualquer coisa que, vamos falar assim... que Deus falar para você, de fato você vai estar correndo risco, né? Mas quando Deus fala, eu falo assim, que é um risco que nós não corremos sozinhos, né? Então, se você não vai apostar, você não vai arriscar o teu dinheiro com coisas que são imprevisíveis, você não deve usar o teu dinheiro em coisas que não tem garantia, em pirâmides, essas coisas aí, por quê? Porque isso é imprevisível, e isso é correr riscos. Agora, investimentos diversificados, tenha certeza, vai acontecer, você vai gerir isso, né? Isso uma hora vai dar certo, né? O inevitável, né? A árvore vai cair. Então, nós precisamos fazer essa gestão dos nossos investimentos, tá? Do nosso recurso. E, por último aqui, né, o 5º conselho: quem observa o vento nunca semeará,
Vai ficar observando o vento, não vai fazer nada, né? E o que olha para as nuvens nunca colherá. Fica olhando e não faz nada, né? Sabe muita coisa, fica estudando, mas não toma nenhuma atitude, né? Assiste as lives, mas não começa a investir, não guarda dinheiro, né? Então, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos, né, no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Quinto conselho aqui para a gente encerrar, se esperar as condições certas e perfeitas para investir, para fazer negócio, elas nunca vão acontecer, você nunca vai fazer, né? Então, eu preciso confiar, né? Claro, buscar instrução, confiar os meus investimentos, né? Colocar também tudo, eu sempre consagro tudo para Deus, afinal de contas tudo é dele, né? E eu sei que vai florescer, né? O que eu sei? Eu sei que vai acontecer algumas coisas naturais, muitas coisas sobrenaturais, né? O natural a gente faz, eu sempre falo, o sobrenatural a gente deixa para Deus. Então existem formas que, rendimentos, né? E coisas misteriosas que a gente não vai entender às vezes que acontecem, mas quem é filho de Deus sabe do que eu estou falando, né? Então, quando nós temos uma organização, quando nós somos eficientes, né? Quando nós buscamos, porque assim, fala na palavra que nós nascemos para governar, né? Então, você, filho de Deus, eu até fiz uma anotação aqui nessa tarde, quero ver se eu acho, não foi nesse caderno, mas eu fiz uma anotação que nós somos filhos de Deus, né? E a palavra, ela nos instrui que o Filho de Deus, ele vai ter a provisão de todas as coisas. Nós vamos ter, então eu não posso gastar os meus dias buscando provisão. Se a provisão é o que Deus falou que vai me dar, eu preciso trabalhar naquilo que é o meu propósito, né? Eu não posso trabalhar pela provisão, não posso só trabalhar... Deixa eu ver se meu caderninho tá aqui, porque hoje eu até fiz uma anotação inspirada por algumas coisas que Deus estava falando no meu coração, e aí eu coloquei aqui, né, que o trabalho, na verdade, ele, claro, ele é fruto, né, do Adão caído, mas Deus não deu trabalho para o homem, né, Deus deu o governo, e eu preciso governar. Então, o que acontece? Quando ele deu o governo para mim, ele é como se ele te desse uma chave, né, na sua mão e falasse assim, você tem capacidade de governar, você tem capacidade de administrar os recursos. Então, agora, faz isso, porque você é uma pessoa que é a minha extensão, né, na Terra. Você vai fazer como eu faria. E claro, como é que eu vou fazer como meu pai faria? Com intimidade com ele, né? Então, lá no livro de Mateus 6 fala que a responsabilidade de nos suprir vem de Deus. Se eu estou buscando o suprimento, eu estou invertendo as coisas. Eu estou buscando o suprimento, que é a coisa que ele falou que ele vai me dar. E aí, eu inverto os papéis. Eu trabalho pelo suprimento, e eu não trabalho pelo propósito que Deus tem para minha vida, né? Porque quantas pessoas, elas falam, nossa, tô tendo que trabalhar para pagar conta e não consigo fazer o que Deus quer, não consigo fazer o que Deus me fala. Então, nós precisamos entender, né? Nosso propósito, o nosso papel nesse momento, né? Eu estou trazendo muito essas verdades espirituais, porque eu creio que é um momento que Deus está nos despertando ainda mais para isso. Então, nós precisamos entender o seguinte, Deus vai me suprir. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá, né? Mas eu preciso entender qual é o meu propósito, como Deus quer me usar, qual é a minha marca, né? O que Deus quer falar através de mim. Até falo aqui, eu fiz uma outra anotação, gente, que eu podia falar a noite toda, mas eu já quero encerrar, né? Mas enfim, Deus tem uma marca de valor, Deus tem algo exclusivo que Ele nos deu, que nós precisamos manifestar nesses dias. Então, de repente eu aprofundo sobre isso numa outra live, né? Porque a ideia aqui era falar simplesmente os 5 conselhos de Salomão. Vamos repetir os 5 conselhos para quem chegou um pouquinho depois, tá? E eu vou fazer um resumo também aí, depois lá no Telegram, tá? Um áudiozinho disso aqui. Lança teu pão sobre as águas, faz investimento de longo prazo. Você não sabe quando vai vir, mas vai vir. Segundo conselho, reparte com 7, com 8. Estou só fazendo um resumo rápido. Ou seja, diversifica entre os investimentos. 3,
se a nuvem estiver cheia, vai derramar. Então, tenha paciência, né? Vai render o teu investimento na hora certa. 4, não vai apostar. O certo é que a árvore vai cair. Então, você vai só gerenciar os teus investimentos. Você não vai correr riscos. Você vai conhecer os riscos e você vai gerenciar os riscos. Você não vai colocar o investimento numa coisa que você não tem certeza. Né? Nós não temos garantia, né? Quando eu botei os 3 feijãozinhos do meu filho, eu não tinha garantia que os 3 iam florescer. E de fato, né, só um deles nasceu. Os outros 2 não nasceram. Então, eu preciso saber, né, que existe uma semente, o investimento é uma semente, haverá colheita. Alguns investimentos, renda fixa, vão render menos, uma colheita é menor. Investimento em renda variável, talvez a colheita seja maior, né? E existe o tempo certo da plantação, o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher. Vocês concordam comigo? Existe o momento certo de você entrar numa renda fixa, de você entrar numa renda variável, então você precisa aprender. Então, quem quer aprender mais, lembra, semana que vem vai começar uma semana, né, alguns dias aí que eu vou estar falando sobre uma transformação financeira. Quero estar divulgando também, falando do meu curso, né, para quem tem interesse, muitas pessoas me perguntam. Vou estar falando sobre as mentorias que eu presto através do curso também. Então, quero mais informações, Audrey, entra no canal do Telegram, vou estar passando bastante informação por lá, tá? E por último aqui, quem observa nunca vai fazer nada. Se ficar só olhando, não adianta, tem que ir para a prática, né? Não existem condições perfeitas para a gente começar um negócio e existe o que Deus falar para você, ok? Gente, muito obrigado por estarmos juntos aqui, tá? A ideia era a gente falar dos 5 conselhos de Salomão. Creio que a gente, né, que você possa pegar Eclesiastes 11 agora na sua casa, pode continuar, ler, meditar, buscar em Deus essas respostas, tá? Então eu vou encerrando aqui, agradeço, lembra, toda quinta-feira, às 20 horas, tem live, né? Mas na semana que vem vou começar uma série, e essa série vai começar às 21h40, tá? Então, vai começar quando? Na terça-feira. Então, se você quiser mais conteúdo disso, lembra, entra no Telegram, primeira coisa, né? E segunda coisa, acompanha aqui, já coloca lá no seu celular para despertar, para você lembrar. Primeiro dia quero falar dos princípios bíblicos que John Wesley, né, um avivalista aí, um homem que viveu no século XVIII e que já entendeu muitas coisas que Deus falou com ele a respeito de como lidar com dinheiro, tá? Nos nossos dias, aliás, parece super atual, parece que escreveu agora, né? Um abraço para vocês.